Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula a gente vai mostrar para vocês como é que vocês podem calcular as isoetas baseado, as isoetas de chuva, né? Obviamente baseado nos valores pontuais de chuva, chuvas mensais das estações pluviométricas que estão espalhadas por uma determinada região. Nesse exemplo a gente vai usar aqui todas as estações que estão no estado de Alagoas, estações pluviométricas, e dessas estações pluviométricas a gente vai gerar as isoetas para uma determinada bacia hidrográfica, que é essa bacia hidrográfica que vocês estão vendo aí já no QGIS, que é a bacia hidrográfica do Rio Mundaú, que é representada por esse contorno em verde, certo? Só para que vocês se localizem, né, eu também coloquei aqui o contorno do estado de Alagoas e o contorno da bacia do Rio Mundaú, que é uma bacia interestadual, né? Então ela nasce em Pernambuco e deságua aqui, tem a foz aqui em Alagoas, na Laguna Mundaú. E a gente vai fazer então as isoetas, vai determinar as isoetas, que são os valores de chuva, para exatamente essa porção da bacia aqui, que está dentro do estado de Alagoas, tá? Então, uma vez que eu só tenho dados de chuva dentro do estado de Alagoas, então eu só vou fazer as isoetas para essa região dentro do estado de Alagoas. Então, nesse exemplo, a gente vai precisa partir, obviamente, dos dados de chuva mensais. Nesse caso, eu vou fazer as isoetas mensais para um determinado mês. Então, eu preciso calcular então esses totais de chuva mensal para cada estação pluviométrica. Então isso depende da tua rede, certo? Então é importante que você vá no Hidroeb, né? Procure as estações pluviométricas que existem na tua região e de lá você consegue baixar as informações e até mesmo usando o Hidro, que é outro programa disponibilizado pela ANA, através desse software você consegue também determinar os totais mensais, né, para cada mês, quanto choveu para cada mês para um determinado posto de chuva. Ok? Então eu vou partir. Eu já fiz um pré-processamento e coloquei nesse arquivo aqui, ó, que é o 06 2022, onde eu tenho todas as estações que tem chuva, obviamente, em junho de 2022. E eu organizei dessa forma. Eu coloquei o nome da estação, a estação, o código da estação, o nome, a latitude, longitude e os valores aqui diários, né? Os totais diários que caíram. E no final da tabela, eu simplesmente fiz a soma dos totais diários para ter o total mensal, quanto que caiu, né, de chuva acumulada durante aquele mês. Então, ou seja, para cada estação de chuva que tem valores diários, eu fiz o acumulado diário dentro do mês para cada estação e obtive então os totais mensais para cada estação que está dentro do estado de Alagoas. Então eu fiz isso para cada estação e organizei nessa planilha. Essa planilha eu vou disponibilizar aqui embaixo para que vocês também possam fazer o mesmo exercício, né? Nesse caso aí foi para o mês de junho de 2022. A gente poderia fazer isoetas diversas, né? Por exemplo, poderia fazer isoetas do total anual de 2022 ou total anual de 2021 ou, por exemplo, as médias mensais do mês de janeiro. Qual é a média do mês de janeiro para um determinado posto? Então dá para fazer isoetas de de totais, de médias, enfim, mas isso depende do processamento ou do interesse que você tem, certo? Então, a partir do interesse, você faz o processamento, né, para obter totais mensais, totais anuais, ou médias mensais, ou médias anuais, e aí eu vou fazer as minhas zoetas daqueles totais ou daquelas médias, certo? Então, nesse exemplo, a gente vai fazer do total que choveu no mês de junho de 2022. Para cada estação a gente tem um valor, beleza?
Então, essa informação estruturada com nome, código, latitude, longitude e valor total, ela é fundamental para levar para o QGIS, nessa estrutura aqui. A gente precisa, para o QGIS, ele não lê arquivos em Excel, então a gente precisa salvar esse arquivo aqui em CSV. Então é só vir aqui, salvar como, escolher o formato CSV e salvar. Então ele vai, nesse caso aqui, fazer um CSV separado por vírgulas, que foi o que eu salvei aqui, ó, agora há pouco. Ó. Aqui está o meu CSV em formato por vírgula. Eu posso abrir qualquer editor de texto, então você vê que é a mesma planilha que eu tinha lá no Excel, só que no formato CSV separado por vírgulas. Beleza, então esses valores aqui, esse arquivo, eu posso importar no QGIS. Então eu vou aqui no QGIS, eu vou vir aqui ó, no Open Data Source Manager, que é o gerenciador, né, de dados. E tem uma opção aqui, ó, a gente já trabalhou com vetor, já trabalhou com raster, né? A gente vai trabalhar com essa opção aqui, ó, que é o texto delimitado. Texto delimitado. Nessa opção texto delimitado, a gente vai selecionar o nosso CSV, que está aqui no desktop. Vou selecionar o CSV. Aqui está o nome, certo? Esse nome da camada, né, que vai ser salva. A gente poderia colocar, por exemplo, chuva 06 2022. O encode, que é o código para que ele leia certinho. Por exemplo, se você tem valores com acento aqui, por exemplo, ó, Piaçabuçu, Camaçari, então caracteres especiais, né, do nosso português, a gente pode usar esse encode aqui, que é o SCSU, certo? Porque se a gente usar o tradicional, que é o TF8, ó, você fica com esses problemas aqui. Ele não reconhece os caracteres especiais do português e aí vai ficar assim, né? Quando você importa. Então, minha recomendação, se está trabalhando com texto em português, trabalhar com esse formato aqui, o SCSU, que ele vai trabalhar aqui, né, certinho com os caracteres aqui em português. No caso aqui, o formato do arquivo é um CSV, valores separados por vírgula, como está aqui, ok? E aqui a gente vai definir a geometria, no caso aqui vai ser uma coordenadas, pontos, né, coordenadas. O X vai ser exatamente o campo longitude, certo? O X é longitude, o Y latitude. E o Z a gente vai fazer o Z aqui, que é o total, né? Que seria o acumulado no mês de junho de 2022. Então a gente vai usar essa última coluna aqui, que é o total, que é o somatório de todos os dias. Beleza? Então eu vou importar essas informações do jeito que está aqui. A minha geometria é WGS84. Aqui está a cara do arquivo, né? Eu vou importar exatamente essa última coluna aqui, ó. Beleza? Então é só dar um adicionar, pronto, que fechar aqui ele já importou. Então o que vocês estão vendo ali, os pontinhos, né? Cada pontinho daquele é uma informação de chuva. Deixa eu colocar uma cor diferente para facilitar aqui na simbologia. Vou colocar um vermelho com 2.4, beleza? Só para destacar. Como já tem um contorno vermelho, deixa eu colocar aqui um azul também com mais ou menos 2.4, 2.6. E aí estão os meus pontinhos. Os pontinhos azuis são as estações de chuva que eu tenho, certo? Espalhado aqui ao longo de todo o estado de Alagoas. Então observem que eu só tenho dados do estado de Alagoas e o meu objetivo é fazer as isoetas aqui na região de Alagoas, né, da bacia do Rio Mundaú. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou recortar, né, a minha bacia do Rio Mundaú. Minha bacia do Rio Mundaú é essa, e vou recortar baseado no meu estado, certo? Usar a máscara, o estado como se fosse uma máscara para fazer o recorte e obter um novo shape da bacia do Rio Mundaú, só da parte alagoana. Então eu vou vir aqui em vetor, ferramenta de processamento, e fazer um recorte, no caso aqui em inglês, clip. Fazer um clip. Então o input layer vai ser minha bacia do Rio Mundaú.
A minha máscara que eu vou usar para recorte vai ser o estado de Alagoas, e o shape, né, que vai gerar o shape que vai ser o recortado, eu vou chamar de Mundaú. Vou chamar de Mundaú AL, né, que seria a bacia do rio Mundaú, a porção de Alagoas. Vou rodar aqui o algoritmo, pronto, ele já fez. E aí eu tenho, vejam que ele fez um polígono da bacia do rio Mundaú só da parcela lagoana, certo? Então eu já vou desativar aqui o meu layer, já vou desativar o estado. Vou colocar aqui um novo contorno aqui, vou colocar o verde, né, que está trabalhando com verde. Então eu tenho, vou dar um zoom aqui também no layer para vocês enxergarem. E aí a gente tem agora, né, a bacia do rio Mundaú, só da porção alagoana. E eu tenho os pontos aqui, né, que eu vou utilizar para fazer interpolação, certo? A chuva interpolada para calcular as minhas isoetas. Como é que eu faço as isoetas baseado nessa informação de chuva pontual? É simples, a gente primeiro precisa fazer uma interpolação desses valores, tá? Usar o método de interpolação. Existem vários métodos de interpolação, mas um método muito recomendado para fazer as isoetas é o método do IDW, o IDW, interpolação IDW. Então aqui a gente tem uma função, né, do próprio nativa, do próprio QGIS, que está exatamente nessa categoria Interpolation, de interpolação, e eu posso achar aqui o método IDW. Então clico no IDW e vai abrir essa janelinha. Nessa janelinha a gente vai definir quem é o layer que a gente vai utilizar para fazer a interpolação. Qual é o atributo que a gente vai utilizar para interpolar? No caso é a chuva, o acumulado, né, mensal, que está na última coluna, que é o total, certo? Em milímetros. E a gente pode, com essas informações, a gente coloca aqui, ó, o mais, né? E aí ele vai colocar aqui a informação que ele vai interpolar. Então seria o vetor chuva 06/2022, o atributo total em milímetros, e o tipo vai ser baseado em pontos, tá? Tem outras informações, mas no caso aqui é um arquivo de pontos, beleza? Esse aqui seria o coeficiente que você vai usar para fazer a interpolação. Então, se você usar 2, quer dizer que é o inverso do quadrado de distância. Se você usar 1, quer dizer que é o inverso da distância. Certo? Então, a interpolação, quanto maior esse número, mais peso você vai dar para os valores que estão num determinado ponto. Eu gosto muito de usar a interpolação linear, certo? A interpolação linear, ou no máximo a interpolação quadrática, né? Que seria usar o coeficiente 2. Então vamos usar o linear para a gente ver. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter que definir o tamanho do arquivo raster, que vai ser a saída, com relação à sua resolução, certo? Lembrem que a gente está usando aqui, né, as informações no sistema de coordenadas geográfica, que é o WGS, em latitude e longitude. Então o pixel, ele já sugere aqui um pixel de 0,1. No caso aqui seria o valor em graus, né? Então 0,1 graus. Se a gente usar essa resolução de 0,1 graus, a gente só vai ter 17 linhas e 29 colunas. Então eu vou diminuir aqui o tamanho do pixel, né, para obter uma resolução melhor, né? Então vai ficar uma alta resolução. Então eu vou trabalhar com 0,005. 0,005 graus vai me dar 315 linhas por 553 colunas. Mas qual é a extensão da interpolação? Onde é que eu quero? Quais são os meus limites de interpolação? Os meus limites de interpolação vão ser exatamente os limites definidos pela minha bacia hidrográfica, né, que é a porção alagoana da bacia hidrográfica. Então eu vou escolher aqui, ó, eu vou pedir para ele calcular baseado na porção alagoana da bacia hidrográfica, que é o Mundaú AL. Ele já pegou automaticamente aqui, e para essa região, só para essa região, já caiu agora, né, para essa resolução de 0,005 graus, só vai dar agora 141 linhas por 130 colunas, certo? Se eu não coloco extensão nenhuma, o que é que ele vai pegar automaticamente? Ele vai pegar a extensão das coordenadas, né, máximas e mínimas aqui do arquivo de chuva, beleza? Mas eu quero só fazer interpolação naquela região da bacia, então não preciso fazer para toda a região
do arquivo de chuva, né, dos pontos, né, das estações. Então eu vou me limitar aqui exatamente às coordenadas da bacia do rio Mundaú na porção alagoana. E aqui vai sair o raster interpolado, eu vou salvar esse raster aqui na pasta. Então eu vou chamar esse raster aqui de isoetas, isoetas do 6 do 2022. Eu até poderia colocar que essas isoetas é exatamente para o Mundaú, né? Seria Mundaú AL, para deixar bem mais especificado de onde é que é exatamente esses isoietas. Faltou um i aqui, isoietas. Vamos rodar. Pronto. E aí eu já tenho então o meu mapa interpolado de chuva. Observem que os valores mínimos seria 353 milímetros e o valor máximo aqui 561 milímetros de chuva. Eu vou usar outra paleta de cores, porque o do preto para o branco não fica muito legal para representar a chuva. Então a gente poderia usar, por exemplo, uma falsa cor. Essa é muito bacana, né? Que é do branco para o azul escuro. O branco, o valor é mais baixo e os valores máximos aqui em azul escuro. Vou aplicar para a gente já ter uma noção. Então, onde está mais escuro, caiu mais chuva. Onde está mais claro, caiu menos chuva. Beleza? Observem que, nesse caso aqui, a bacia do rio Mundaú, deixa eu colocar para cima aqui essa porção. Então, observem que ele pegou exatamente a extensão, né? O mínimo, o máximo do vetor que eu defini, né? Para ele fazer a interpolação. Então, ele já pegou certinho. Só que eu poderia até fazer um recorte, né, para obter só a informação de dentro da bacia. Então, como é que a gente faz um recorte? É bem simples. Ó. Vem aqui em Raster, Extraction e fazer um clip, né, ou seja, um recorte do raster por máscara. Então, eu vou recortar as isoetas usando a máscara que é o Mundaú AL e eu vou dar um nome aqui para esse arquivo recortado de raster de isoetas Mundaú, recorte, e vou rodar o algoritmo. Pronto, e ele fez o recorte exatamente dessa região de dentro da bacia. Então vou mais uma vez colocar aqui o falsa cor, o azul, aplicar, e agora eu tenho exatamente a minha chuva interpolada para dentro da região. Eu vou esconder aqui os postos de chuva, né? Para que a gente veja, né, esse gradiente de chuva que aconteceu nessa parte da bacia, na parte alagoana. Observem que choveu mais exatamente aqui mais no litoral e à medida que ele vai subindo, ó, a chuva vai diminuindo. Então faz sentido, né, com o padrão de chuva observado aqui no estado de Alagoas. Chove mais aqui no litoral e à medida que eu vou me afastando do litoral, vai chovendo cada vez menos. Mas como é que eu faço as isoetas? As isoetas, elas são curvas, né, de níveis, de valores de precipitação. Então, as isoetas, para chegar nelas, eu preciso desse raster inicial, certo? E basta eu usar uma função de contorno para que eu gere essas curvas. Então, eu vou gerar aqui essas curvas de contorno aqui nessa função raster, extraction, contorno, extração, contorno. Então eu vou usar exatamente esse raster aqui, ó, que é o recorte, o recortado já, é o isoietas 06 2022 Mundaú AL recorte. E aqui a gente define um intervalo de cada isoieta que eu vou colocar no mapa. Então eu posso fazer uma a cada 10 milímetros, eu posso fazer uma a cada 50 milímetros, a cada 100 milímetros. Tá? Então eu posso definir, né, diferentes. Eu vou deixar o padrão aqui, né, do QGIS, que é a cada 10 milímetros, tá? Então isso é automático e vai sair várias isoietas aí, no caso aí. Vou chamar isso aqui de ISO, certo? Que remete às isoietas, e vou salvar esses contornos aqui, ó, no meu computador, na pasta dos vetores, e vou chamar isso de isoietas Mundaú
isoietas, só para seguir o padrão, né? 06 2022 Mundaú. Vai dar um shapefile, vou rodar aqui, vão gerar isoetas a cada 10 milímetros. Então aqui ele já gerou, eu vou até tirar, né? Então as linhas ficaram bem apagadinhas, né? A cor padrão aqui não ficou muito boa. Eu vou mudar aqui, ó, a cor padrão, né? Para chamar aqui uma categorizado, certo? Vamos trabalhar com categorizado. Vamos trabalhar com espessura de linha um pouquinho maior, um 0,6 por exemplo, e vamos chamar aqui um gradiente. Vamos trabalhar com esse gradiente aqui, o turbo, tá? Então o azul são os valores menores, o vermelho são valores maiores. Ou eu poderia inverter também, né? E eu teria o azul valores maiores, o vermelho choveu menos. Classificar. Opa, vamos ver. Eita, esqueci aqui dos valores. Desculpa aqui, ó. Teria que selecionar o valor. Onde é que está os valores de chuva das isoetas? Aqui na coluna ISO. Tá, então vou classificar de novo. Deixa eu chamar de novo o turbo, né? Porque tem que seguir a sequência. Primeiro seleciona a coluna, depois o símbolo, depois o gradiente de cores e aí pede para classificar e ele vai gerar. Então nesse caso aqui, deixa eu inverter de novo. Inverter a cor da rampa para ficar o vermelho com cores mais baixo e o azul com cores mais altas. Vou dar um aplicar, ok, e daí a gente tem, ó, as nossas isoetas a cada 10 milímetros. Então aqui choveu mais e aqui choveu, nessa região choveu menos. Então a gente vê um gradiente de cores, né, onde eu tenho aqui valores mais altos e valores mais baixos. Eu poderia também colocar os valores aqui das isoetas para cada curva dessa. Como é que eu faço isso? É bem simples, ó. Então é só clicar no botão direito, vir aqui em propriedades, colocar aqui em labels, botar aqui single label, né? São rótulos simples, e escolher o valor aqui que está no ISO. Pronto, feito isso, dá um aplicar e a gente tem o valor de cada isoeta também no mapa. Então essa isoeta aqui é de 480, essa daqui de 500, essa de 430. Então a gente tem uma noção bem boa, né, de quanto choveu na bacia naquele mês, como é que está a distribuição de chuva no espaço para aquele mês. Então deixa eu até tirar aqui só para que a gente perceba, né, os valores dentro da bacia de cada isoeta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até logo.